Você já se perguntou por que algumas pessoas simplesmente se apaixonam por você, mesmo quando você acha que não está fazendo nada de especial? Por que, em certos momentos da sua vida, parece que você se torna um imã para conexões profundas, intensas, quase como se o universo estivesse conspirando a seu favor? Louise Hay nos ensina que nada disso é por acaso. Tudo o que você atrai é um espelho do que está vibrando dentro de você. E quando você compreende isso profundamente, descobre que existem apenas duas razões pelas quais alguém se apaixona verdadeiramente por você: o amor que você tem por si mesmo e o espaço que você oferece para que o outro também se sinta amado. Mas vamos com calma, porque essa compreensão não é algo que se aprende da noite para o dia, é algo que se sente, que se vive, que se desperta dentro de nós aos poucos, como uma semente que rompe a terra e começa a florescer. Louise Hay sempre falou sobre o poder dos pensamentos, das crenças e da energia que carregamos. Se você acredita que não é digno de amor, que não é suficiente, que precisa se esforçar para ser aceito, então é isso que o mundo refletirá de volta para você. Mas se por outro lado você começa a cultivar um relacionamento gentil, amoroso e respeitoso com você mesmo, o mundo não terá escolha a não ser responder a essa energia. E é aí que acontece a mágica. As pessoas não se apaixonam por você apenas pela sua aparência, pelas palavras que diz ou pelas coisas que faz. Elas se apaixonam pela forma como se sentem ao seu lado. E ninguém se sente mais confortável, mais seguro, mais em paz, do que perto de alguém que aprendeu a estar em paz consigo mesmo. É esse amor silencioso, esse acolhimento interno, que se irradia como um campo invisível e toca os outros de forma inexplicável. Pense naquelas pessoas que entram em um ambiente e, sem dizer uma palavra, todos as notam. Há algo nelas que não pode ser explicado racionalmente. É a presença, a energia, a autenticidade. Não é arrogância, não é esforço, é uma vibração. Louise Hay dizia que quando você se ama verdadeiramente, você se torna magnético. E não é porque você se torna perfeito, mas porque você se torna verdadeiro. E num mundo onde todos estão tentando se encaixar, ser verdadeiro é extremamente raro e profundamente atraente. Talvez você tenha vivido relacionamentos em que sentia que precisava se moldar, se esconder, agradar, se calar. E isso, ao invés de atrair amor, afastava. Porque o amor não floresce na tensão, no medo ou na necessidade. O amor floresce na liberdade. Quando você se liberta da ideia de que precisa ser diferente para ser amado, você se transforma. E essa transformação interna é percebida por todos ao seu redor, mesmo que ninguém saiba explicar como. Quando alguém se apaixona por você, na essência, está se apaixonando pela paz que sente ao seu lado, pela liberdade de ser quem é, pela ausência de julgamento, pela aceitação que você emana. E tudo isso começa com a forma como você trata a si mesmo. É impossível amar de forma plena alguém que se despreza, que se sabota, que se rejeita. Porque, como dizia Louise Hay, não podemos dar ao outro o que ainda não temos dentro de nós. Então, o primeiro passo para atrair um amor verdadeiro, ou mesmo para manter conexões genuínas, não está em mudar o que os outros pensam sobre você, mas em mudar o que você pensa sobre si mesmo. E isso, embora pareça simples, é um dos maiores desafios da vida. Porque fomos condicionados a criticar, a nos comparar, a nos exigir perfeição. Crescemos ouvindo que não éramos bons o suficiente, bonitos o suficiente, inteligentes o suficiente. E essas vozes ainda ecoam dentro de nós. Mas você pode escolher. Pode começar hoje a mudar esse diálogo interno. Pode olhar no espelho e, ao invés de buscar defeitos, dizer: eu me aceito, eu me amo, eu sou o suficiente exatamente como sou. No começo pode parecer estranho, pode soar falso, mas com o tempo essa semente cresce. E um dia, sem perceber, você estará vibrando uma energia tão amorosa que até o ar ao seu redor parecerá diferente. E sabe o que acontece quando você vibra amor? Você atrai amor.
Você não precisa correr atrás, convencer, mendigar migalhas, porque o universo sempre responde àquilo que você acredita ser verdade. E se a sua verdade se torna "eu sou digno de amor", então será impossível que o amor não encontre um caminho até você. As pessoas se apaixonam por você quando sentem que podem ser elas mesmas ao seu lado, quando percebem que você não está tentando mudar, controlar ou manipular. Mas para que isso aconteça, você precisa primeiro permitir que você mesmo seja quem realmente é. Louise Hay nos convida constantemente a fazer esse mergulho interno, a curar nossas feridas, nossos traumas, nossos medos, porque são essas feridas não curadas que nos fazem projetar no outro nossas inseguranças e carências. Ninguém quer carregar o peso de expectativas irreais. Ninguém quer ser o responsável por preencher o vazio que você ainda não preencheu dentro de si. E é por isso que tantas relações fracassam, porque estamos buscando fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Amor, segurança, pertencimento, tudo isso começa no seu interior. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas, mas há um caminho. E esse caminho começa com um ato de coragem, decidir que você merece ser tratado com amor, principalmente por você mesmo. Quando essa decisão é tomada, mesmo em silêncio, a sua vibração muda. Você se torna mais leve, mais calmo, mais centrado. E essa leveza é percebida, é sentida, é amada. Você já percebeu como o amor verdadeiro não grita, não exige, não corre atrás? Ele simplesmente flui. E flui porque encontra um espaço limpo, aberto, pronto para recebê-lo. Louise Hay sempre nos lembra que a vida é como um espelho. Aquilo que oferecemos ao mundo é o que o mundo nos devolve. Se você vive se julgando, o mundo te julgará. Se você vive se exigindo, o mundo vai te exigir mais. Mas se você começa a olhar para si com compaixão, com ternura, com amor, tudo muda. As pessoas sentem. Mesmo sem entender conscientemente, elas percebem a energia que você carrega. E essa energia fala mais alto do que qualquer palavra que possa dizer. O que realmente conecta, o que realmente atrai, é a vibração do seu coração. Um coração em paz é irresistível. Um coração que se aceita, que se acolhe, que se perdoa. É um farol para outras almas que também desejam encontrar esse lugar seguro. E sabe o que é ainda mais bonito? Quando você chega nesse estado, você não atrai mais qualquer pessoa. Você atrai pessoas que também estão dispostas a se ver com mais amor. Porque o amor que você oferece a si mesmo se torna um filtro natural. Quem está vibrando em medo, carência ou manipulação simplesmente não consegue permanecer perto. E isso não é rejeição, é proteção. Louise dizia que quando você se cura, você muda a sua frequência. E quando você muda a frequência, o seu mundo inteiro se transforma. Quantas vezes você já tentou mudar para ser aceito? Quantas vezes silenciou sua voz, seus sonhos, suas vontades, para caber no espaço de alguém? E o que recebeu em troca? Uma conexão verdadeira ou a sensação constante de que precisava fazer mais para merecer? O amor que você precisa não vem do esforço, vem da verdade. Da sua verdade. Quando você para de lutar para ser amado e começa a simplesmente ser, o amor aparece. E não é qualquer amor. É aquele que reconhece a sua alma, que toca o seu coração, que respeita o seu espaço. A maioria das pessoas está tão ocupada tentando ser boa o suficiente para o outro que se esquece de ser boa o suficiente para si mesma. E isso cria um ciclo exaustivo, porque quanto mais você tenta se adaptar ao outro, mais se desconecta de quem realmente é. E quanto mais longe de si você está, mais confusão atrai. Mas quando você volta, quando você se reencontra, quando finalmente se olha com amor, tudo se reorganiza. Você se torna inteiro. E é aí que está a chave. Pessoas inteiras não buscam no outro o que lhes falta. Elas compartilham. Elas expandem. Elas somam. E esse tipo de presença é raro, é precioso, é magnético. Não há como não se apaixonar por alguém que não precisa provar nada, que apenas existe com verdade,
com leveza, com luz. Esse tipo de pessoa não prende, não exige, não manipula. Esse tipo de pessoa liberta, inspira, transforma. E aqui está um ponto essencial. Ninguém vai te amar de verdade enquanto você não fizer isso primeiro. Não porque os outros não queiram, mas porque você não deixará que isso aconteça. Você vai sabotar, vai duvidar, vai criar barreiras invisíveis. Tudo por medo de que, ao ser visto por completo, o outro vá embora. Mas Louise Hay nos ensina que não há nada mais atraente do que alguém que abraça suas imperfeições com ternura. Porque esse abraço, essa aceitação, convida o outro a fazer o mesmo por si. Quando você mostra que se ama, você dá permissão para que o outro também se ame. Quando você não exige perfeição de si, também não exige do outro, e isso cria o espaço mais fértil para o amor florescer, sem pressa, sem máscaras, sem jogos, apenas duas almas que se reconhecem, que se respeitam, que se escolhem, e é aqui que você precisa fazer uma escolha. Vai continuar tentando provar seu valor? Ou vai começar a viver como se já fosse suficiente? Porque você é, sempre foi. A diferença está em como você se enxerga. E tudo começa aí, na forma como você se olha ao acordar, nas palavras que diz para si mesmo, nos pensamentos que permite cultivar. Se você se critica, se rejeita, se compara, está mandando uma mensagem clara para o universo. Eu não sou digno. E o universo, que só entende vibração, responde na mesma frequência. Mas quando você muda esse discurso, quando você começa a afirmar com convicção, eu sou amor, eu mereço amor, eu escolho o amor, a sua realidade muda. Louise Hay falava muito sobre afirmações, e não como palavras mágicas que mudam tudo da noite para o dia, mas como sementes. Sementes que, regadas com paciência e intenção, criam uma nova realidade. Cada pensamento é uma escolha, e cada escolha cria um novo caminho. Hoje, você pode escolher diferente, pode começar agora mesmo, respirar fundo e dizer a si mesmo, em silêncio ou em voz alta: eu me amo, eu me aceito, eu sou suficiente. Pode parecer simples, mas é poderoso, porque é um sinal para você, para o universo, para o amor. Um sinal de que você está pronto. Muitas vezes você acredita que precisa fazer algo para ser amado, mostrar resultados, ser mais bonito, ter mais sucesso. Mas a verdade é que o amor real não é conquistado com esforço, e sim permitido com presença. Louise Hay dizia que somos seres completos, mas esquecemos disso. Nos ensinaram a correr atrás de algo que já carregamos dentro. E quanto mais corremos, mais longe parecemos estar daquilo que, no fundo, está sempre ao nosso alcance. As pessoas se apaixonam por você quando sentem que ao seu lado não precisam correr, que não precisam esconder suas dores, nem fingir sorrisos. Elas se apaixonam pela tranquilidade que você transmite, pela sua capacidade de escutar sem julgar, pela forma como você olha nos olhos com atenção de verdade. Isso não tem nada a ver com aparência, nem com palavras ensaiadas. Isso tem a ver com alma, com energia, com verdade. E aqui está um segredo que muitos ignoram. A presença cura. A sua presença, quando está em paz, transforma o ambiente. Louise Hay sempre nos ensinou que curamos o mundo ao curarmos a nós mesmos. Quando você se reconcilia com suas imperfeições, quando perdoa seu passado, quando aprende a se acolher com paciência, você começa a irradiar algo que não se compra, não se aprende em livros, não se ensina em cursos. Você irradia amor genuíno. E o amor genuíno é raro. É por isso que é tão poderoso. Porque quando alguém o encontra, sente que finalmente pode respirar, pode baixar as defesas, pode ser quem é. Você não precisa impressionar ninguém quando vibra nesse estado. Você só precisa ser. E ser, hoje em dia, é um dos atos mais corajosos que existem, porque todos estão tentando parecer alguma coisa, enquanto poucos têm a coragem de simplesmente existir, sem máscaras. Talvez você esteja cansado de relações onde precisa se explicar, se justificar, se encaixar. Talvez esteja exausto de sentir que, por mais que tente, nunca é o suficiente. E talvez
Justamente por isso, esteja pronto para algo diferente. Louise Hay nos mostra que quando decidimos parar de lutar por amor, o amor começa a nos encontrar. É uma mudança sutil, mas profunda. Não se trata de desistir, mas de confiar. Confiar que o que é verdadeiro não precisa ser forçado. E quando essa confiança nasce, um novo tipo de atração acontece. Não aquela que vem do desejo de preencher um vazio, mas aquela que surge do transbordamento. Você começa a atrair pessoas que também estão inteiras, que também fizeram suas pazes com o passado, que também escolheram caminhar em direção ao amor próprio. E essas pessoas não chegam para completar, mas para compartilhar. Essa troca é leve, é livre, é rica, porque não há necessidade de controle, de posse, de aprovação constante. Há apenas presença, respeito, cumplicidade e, acima de tudo, liberdade para ser. Você percebe que a verdadeira conexão acontece no silêncio, nos gestos simples, nos momentos em que não é preciso dizer nada para se sentir compreendido. Mas para viver isso, é preciso fazer as pazes com quem você é. Louise Hay nos lembrava que cada parte de nós, até mesmo aquelas que rejeitamos, tem algo a ensinar. Cada medo, cada dor, cada memória tem uma função: nos mostrar o caminho de volta para casa. E a casa é você, é o seu coração. É o lugar onde você pode finalmente descansar. Você já se permitiu descansar dentro de si mesmo? Já se ofereceu esse espaço seguro que tantas vezes tenta encontrar no outro? Porque só quando você aprende a ser esse abrigo para si mesmo é que você se torna um abrigo para os outros. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas se apaixonam por você. Não pelo que você tem, mas pelo que você representa. Um porto seguro, um espelho de paz, um lembrete de que é possível amar sem medo. Existe uma energia silenciosa que se move entre duas pessoas quando uma delas se sente completamente vista. Não vista pelos olhos, mas pelo coração. E essa é uma das razões mais profundas pelas quais alguém se apaixona por você. Porque ao seu lado, ela se sente reconhecida em sua essência, sem precisar esconder seus defeitos ou carregar máscaras pesadas. Essa energia nasce quando você aprendeu a ver a si mesmo com gentileza. Quando você não olha para suas feridas com vergonha, mas com compaixão. Quando você não exige perfeição de si, mas honra cada passo da sua caminhada com respeito. Louise Hay dizia que o amor próprio não é egoísmo. É a base de toda transformação real. Se você se julga, julgará o outro. Se abandona, abandonará os outros em pequenas atitudes. Mas quando você se acolhe, começa a acolher o mundo. E esse acolhimento é como uma brisa suave que toca o outro, mesmo quando você não diz nada. As pessoas não sabem explicar, mas sentem. Sentem que, com você, não precisam lutar por atenção, nem se provar o tempo todo. E é por isso que o amor nasce, porque ele floresce no solo da liberdade. E se você observar, as conexões mais profundas não acontecem nos momentos planejados, mas nos instantes de entrega, naquela risada sincera, naquela escuta verdadeira, naquele silêncio confortável. São nesses momentos que o coração do outro reconhece algo familiar em você. Não algo externo, mas algo que toca a alma. E isso só acontece quando você está inteiro, quando está presente, quando parou de correr para ser alguém e começou a se permitir simplesmente existir. Há uma beleza imensa em quem aprendeu a não mais mendigar amor, em quem escolheu se sentar consigo mesmo nos dias bons e nos dias difíceis. Porque essa pessoa desenvolveu uma força que não grita, mas acalma, uma confiança que não domina, mas sustenta, um amor que não prende, mas liberta. E todos nós, no fundo, desejamos esse tipo de amor. Um amor que não pede que sejamos diferentes, mas que celebra quem já somos. E aqui está algo que talvez você nunca tenha ouvido com tanta clareza. Quando alguém se apaixona por você de verdade, não está se apaixonando apenas pela sua presença, mas pela forma como você faz com que ela se sinta em sua própria presença. Pela paz que você transmite, pela segurança emocional que você oferece, pela ausência de julgamento. E tudo isso só é possível porque você já aprendeu a ser assim consigo mesmo.
Louise Hay nos ensinava que a cura começa quando paramos de repetir para nós mesmos os mesmos pensamentos negativos todos os dias. Aquela voz interior crítica que diz que você não é bom o bastante, que precisa fazer mais, ser mais, ter mais. Essa voz precisa ser substituída por outra, mais amorosa. Uma que diga: você está indo bem, você está aprendendo, você merece amor exatamente como é. Quando você começa a alimentar essa voz, sua energia muda, e com ela, tudo ao seu redor muda também. Não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar verdadeiro, é sobre se tornar leve, e essa leveza é magnética. Você já percebeu como algumas pessoas parecem carregar o mundo nas costas? E outras, mesmo com dificuldades, parecem caminhar com mais tranquilidade? Isso não tem a ver com sorte. Tem a ver com como elas escolheram se tratar internamente. Louise dizia que o mundo interior é o único lugar onde a mudança verdadeira pode começar. E é por isso que as pessoas se apaixonam por você. Porque você, quando se ama, se torna um lembrete vivo de que o amor é possível. Um farol, um refúgio, uma confirmação de que existe algo além do medo, além da cobrança, além da dor. Você se torna um ponto de luz no caminho de alguém que também está tentando se encontrar. E mesmo sem querer, você acaba curando apenas por existir. Talvez agora você esteja sentindo algo diferente aí dentro. Uma vontade de respirar mais leve, de ser mais gentil consigo mesmo, de olhar para tudo com novos olhos. Isso acontece quando você entra em contato com uma verdade que estava adormecida em você. Louise Hay acreditava que todos nós temos dentro de nós uma sabedoria infinita e que quando a escutamos, ela nos guia com amor. Esse amor começa por você e se expande para o mundo, se torna seu olhar, seu gesto, sua forma de existir. E é essa energia que faz com que as pessoas se apaixonem por você. Não o personagem que você construiu para agradar, mas a sua verdade, a sua luz, a sua calma, a sua capacidade de estar presente. Quando alguém sente isso, se sente em casa. E todos nós, no fundo, estamos apenas procurando um lugar onde possamos descansar em paz dentro de alguém. Você pode ser esse lugar, não porque se esforça para isso, mas porque aprendeu a ser esse lugar para si mesmo. É possível que, ao longo da sua vida, você tenha tentado mudar muitas coisas fora de você. Relacionamentos, ambientes, escolhas. Mas agora, talvez esteja sentindo que a maior mudança acontece quando você decide, de forma íntima e silenciosa, mudar por dentro. Escolher pensamentos diferentes, tratar-se com mais amor, fazer as pazes com sua história. E, a partir daí, permitir que o mundo responda a essa nova versão de você. O amor que você procura já está disponível. A conexão que você deseja começa no seu próprio coração. E tudo o que você precisa fazer é permitir, abrir espaço, deixar o antigo ir embora, dar boas-vindas ao novo. Não é rápido, não é fácil, mas é real e profundamente transformador. Louise Hay dizia que quando você começa esse caminho de amor próprio, você nunca mais volta a ser o mesmo, porque agora você sabe, agora você sente, agora você vive. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, se despertou em você uma nova percepção ou simplesmente te fez lembrar do seu valor, eu quero te pedir algo. Compartilhe. Envie esse vídeo para alguém que você ama, para alguém que precisa ouvir isso, para alguém que está cansado de se sentir pequeno e precisa lembrar que é digno de amor exatamente como é. Cada vez que você compartilha essa mensagem, você está ajudando essa luz a alcançar mais pessoas, está sendo parte dessa transformação. Deixe aqui nos comentários o que mais ressoou com você. O que você vai começar a fazer por você a partir de agora? O que você sentiu enquanto escutava? Suas palavras podem ser o que outra pessoa precisa ler hoje para não desistir. E se ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreve agora. Ativa o sininho. Aqui, a gente cresce junto. Aqui, a gente escolhe o amor. Você é muito mais do que imagina.
e o mundo precisa exatamente do que você tem. Obrigado por estar aqui, por ouvir até o fim, por permitir que esse momento acontecesse. A mudança começa dentro, mas ela não para em você. Ela se espalha e transforma tudo ao redor. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, continue se escolhendo. Porque quando você faz isso, a vida responde. E responde com amor.